Trabalhadores portuários avulsos, pessoal da estiva, pessoal da capatazia, pessoal do bloco, arrumador, conferente. Muito boa noite. Primeiro eu vou fazer uma apresentação, apesar de muitos me conhecerem. Aqui é a doutora Amanda Wildhagen e eu venho trabalhando junto com vocês em relação ao adicional de risco portuário, uma causa trabalhista muito importante para toda a categoria, trabalhador portuário avulso. Porque hoje vocês são uma categoria, vocês se dividem em subcategorias, mas vocês são uma categoria, de fato, nacionalmente reconhecida, ok? Sobre o adicional de risco portuário, eu tenho ótimas notícias. Nós hoje, em 10 turmas do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, em 10 turmas recursais, somente 3 ainda rechaçam o direito do trabalhador portuário avulso na aquisição do adicional de risco portuário como um adicional válido, porque ele trabalha em área de risco do porto, reconhecidamente de risco. Ora, se o guarda portuário recebe o adicional de risco portuário, se o trabalhador vinculado às administrações portuárias recebem, por que o trabalhador portuário avulso que entra no porão dos navios, que trabalha com carga suspensa, por que esses não haveriam de receber? O histórico dessa questão é um histórico muito longevo, porque ele remonta de 1965. A Lei de 4.860 garantiu que os adicionais de periculosidade e insalubridade seriam substituídos pelo adicional de risco portuário. O adicional de risco portuário ele é pago no aporte de 40% do salário base do trabalhador. Ocorre que o artigo 19 da mesma lei trouxe o problema que é vincular o recebimento do adicional de risco portuário aos trabalhadores que são seletistas da administração pública indireta, que seria Companhia Docas do Rio de Janeiro, atualmente Portos Rio. Pois bem, tema 222 do STF colocou uma pá de cal nessa questão e trouxe uma coisa chamada isonomia entre os trabalhadores, sendo ela que não é uma isonomia material, qual seja, a isonomia material é aquela que é reconhecida por um paradigma, que deve haver um estudo da área em razão do que oferece de risco, de periculosidade, insalubridade, e deve haver um empregado paradigma para tal isonomia. A tese trouxe a isonomia de modo abstrato, ou seja, se o trabalhador comprovar que trabalha exatamente na faixa primária do porto, na área primária do porto, essa no qual expõe o guarda portuário aos riscos, o técnico de serviço portuário aos riscos, ambos vinculados à administração pública, se esses estão expostos, não precisa exercer a mesma atividade do estivador. Basta que comprove a exposição, certo? E vocês, trabalhadores portuários avulsos, não só comprovamos a exposição de vocês, como o próprio OGMO traz em seus programas de controle, Programa de Gerenciamento de Risco, o PPRA, o LTCAT elaborado pelo OGMO, ele traz, e isso traz um complicador para a nossa causa. Um novo complicador para a nossa causa, e aí eu estou falando categoricamente, falo e provo, é que os CCTs e os ACTs, eles trazem uma cláusula no qual os sindicatos, e aí quando eu digo os sindicatos, eu digo o sindicato patronal e o sindicato dos empregados, aqueles os quais vocês são filiados, os sindicatos trazem uma cláusula onde eles abrem mão do adicional de risco portuário, dizendo que o trabalhador portuário avulso, seja ele estivador, seja ele capatazia, seja ele arrumador, não possui direito a recebimento do adicional de risco portuário. E quando eu digo isso, eu não estou inventando, eu tenho documento. Todos os acordos coletivos celebrados entre CPTIBA-TECOM, a capatazia tem nos ACTs, o arrumador tem nos seus ACTs, nos CCTs, que são celebrados também sindicato patronal e sindicato do trabalhador. O que se tem a fazer é retirar a cláusula. E aí, de fato, vocês estarão corretos. E apresentar essa cláusula dizendo que retirou para a categoria. Porque não adianta dizer num vídeo que retirou, que não existe a cláusula, quando na realidade o OGMO se pauta nessa cláusula para defender o patronal. Certo? Os advogados do OGMO têm robustez e segurança para chegar ao TST hoje
e dizer que existe uma cláusula coletiva. Em que pese eu, doutora Amanda, estar avançando eu estou requerendo a nulidade dessa cláusula, obviamente, porque ela viola direitos voltados a normas de segurança e higiene do trabalho, normas de higiene, saúde e segurança do trabalho. Então, ela é uma cláusula que deve ser reconhecida como nula de pleno direito, porque essa cláusula é inválida, exatamente porque os sindicatos não podem pactuar isso, certo? A título de informação, trazer o cenário que está acontecendo agora com relação à aposentadoria especial, os prejuízos que o trabalhador pode ter com relação a isso, o cenário que está acontecendo em relação ao adicional de risco portuário, tanto para os meus clientes e tanto para as pessoas que ainda não são meus clientes. Então, assim, o que eu quero mesmo, de verdade, é que os sindicatos entrem nessa luta conosco sobre o adicional de risco portuário. E que o tema 222 do STF se consolide a favor do trabalhador. Porque, em tese, esse tema 222 já está consolidado. O nosso escritório fica situado na Avenida Marechal Câmara, número 160, sala 1231. E eu estou disposta a recebê-los 21 99 778 4850. Preferencialmente, chama a gente no Zap e depois dá uma ligadinha, ou chama no Zap e manda um áudio. Não tem problema, tá? A gente está disposto a atendê-los com a maior brevidade possível. E aqueles que já são meus clientes sabem o atendimento que eu tenho, o carinho que eu tenho com tudo. Então, eu espero verdadeiramente que os sindicatos, é um apelo, parem de construir uma jornada contra o trabalhador, no sentido do adicional de risco portuário, e continuem elevando a categoria com os seus direitos, que foram muito difíceis de serem conquistados. Os sindicatos, eles mantêm uma postura de elevar a categoria, e isso eu admiro muito. Mas tem essas negociações que causam prejuízo ao trabalhador. O adicional de risco portuário, ele não só deve ser reconhecido no Rio de Janeiro, como deve ser reconhecido em todo o Brasil, porque famílias perderam seus entes queridos no porto e não receberam a indenização devida. Esse é o apelo que eu faço. E não estou aqui levantando nenhuma bandeira contra o sindicato, pelo contrário, eu amo os sindicatos. Sem sindicato não tem luta e a categoria toda sabe disso. Mas o que não pode é vincular informações inverídicas que facilmente são encontradas nos ACTs e nos CCTs. Correto? Então, sindicatos, venham lutar comigo, venham lutar com os outros advogados que estão nessa briga. A gente quer vocês. A gente quer vocês nessa luta e em outras também. Bom, um abraço a todos. Eu fico à disposição no contato. Lembrando que o meu contato é somente esse, 21 99 778 4850. Uma ótima noite e que Deus abençoe a todos.